Bem, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de teoria da pena. Hoje nós vamos tratar de 3 assuntos diferentes. O primeiro deles diz respeito aos efeitos da condenação. Pessoal, nós sabemos que existem várias consequências decorrentes de uma condenação criminal. Algumas legais e outras não. Para começar, os efeitos, que vão ser causados até psicologicamente para o cidadão que é condenado criminalmente. Mas o que nos interessa mesmo estudar aqui são os efeitos legais. Aquilo que está previsto em lei como sendo efeito de uma condenação criminal transitada em julgado. Então, esses chamados efeitos da condenação estão previstos lá nos artigos 91 a 92 do Código Penal, aos quais nós vamos dar a devida atenção neste instante. Vejam só o que diz o artigo 91 do Código Penal. São efeitos da condenação. Inciso primeiro, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Pessoal, uma vez transitada em julgado a condenação criminal, o ofendido, seu representante legal, seus herdeiros, poderão promover a execução no juízo civil para reparação do dano causado pelo crime. Entenda uma coisa, caso o sujeito seja absolvido criminalmente, isso não vincula o juízo civil. O juízo civil ainda pode ser até condenado a indenizar a vítima ou seus herdeiros. A absolvição criminal não significa que no civil vai ficar sem indenização, não. Isso ainda há liberdade para o juiz civil condenar. Mas, caso exista uma condenação criminal, aí, no juízo civil, já está certa a obrigação de indenizar. A gente vai passar só para fixação de valor. Então, esse é o primeiro efeito de uma condenação criminal. Segundo efeito, a perda em favor da União dos seguintes objetos ou bens, desde que ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé. Se houver um terceiro de boa-fé aí, ele ainda poderá reaver o seu objeto. Então, o que existe aqui é uma espécie de confisco de instrumentos e de proveitos obtidos na prática delituosa. Vejamos aqui, serão perdidos em favor da União a os instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. O caso mais clássico aqui é perder o quê? A arma que foi utilizada no crime, que foi apreendida. Por óbvio, essa arma não vai ser devolvida ao indivíduo. O que mais aqui que costuma ser utilizado? Pode haver algo que for utilizado no crime, como por exemplo, a gente vai ver aqui, entre as coisas que podem ser perdidas, a gente pode ver que pode perder até um veículo. B, produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Se o sujeito enriqueceu, se foi o proveito auferido com o crime, isso será perdido em favor da União. É salvado, caso, o direito do lesado, que poderá ter o dano reparado. Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando estes não forem encontrados ou se localizarem no exterior.
Às vezes o sujeito não tinha nada em nome dele. Nada em nome dele. Ele não tinha valor no banco, mas às vezes ele tem ali um veículo cujo valor é equivalente ao proveito do crime. Inclusive, diz o parágrafo 2º que medidas assecuratórias poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação da perda. Então, dá até para assegurar isso cautelarmente. Já o 91A traz uma hipótese já mais nova, a legislação de 2019, relativa a infrações às quais a pena máxima seja superior a 6 anos de reclusão. Ou seja, para crimes mais graves. Poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, de bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Quando o sujeito tem muito patrimônio, mas a profissão dele não corresponde àquele patrimônio, você pode decretar a perda da diferença, dessa diferença. E aí os parágrafos seguintes aqui explicam como que isso se dará. Mas na sequência a gente vê aqui, ó, no artigo 92, que também são efeitos da condenação. A perda de cargo, função ou mandato eletivo. Então isso aqui pode acontecer quando o sujeito, por exemplo, funcionário público, praticou um crime com violação inerente aos seus deveres de ofício. Isso vai acontecer, ó, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, no caso dos crimes praticados com abuso de poder para com a administração pública, e já quando houver pena privativa de liberdade superior a 4 anos, aí nem precisa ter relação, porque nesse caso o sujeito vai estar preso, não vai permitir a substituição da pena, então ele não tem como continuar exercendo a sua função pública. Mas ainda existe aqui, ó, como efeitos da condenação, inciso 2, a incapacidade para exercício do poder familiar, tutela ou curatela, nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Se o pai tenta matar o filho, gente, não faz sentido ele continuar exercendo o poder familiar sobre esse filho. Ele fica incapaz para esse exercício. Ou mesmo se ele tentar fazer isso contra a esposa, ou seja, outro titular do mesmo poder. E, por fim, é efeito da condenação também a inabilitação para dirigir veículo utilizado como meio para a prática do crime doloso. Se eu utilizo um veículo como instrumento para, por exemplo, atropelar e matar alguém dolosamente, como efeito da condenação, eu ficarei inabilitado para dirigir veículo. Eu perderei a minha carteira. Mas atenção, especificamente os efeitos deste artigo 92, ou seja, perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, incapacidade para exercício de poder familiar e inabilitação para veículo, eles não são automáticos, eles devem ser motivadamente declarados na sentença. Ao contrário dos demais, os demais são automáticos, este não. Este aqui precisa, esses aqui do artigo 92, precisa ser motivadamente declarado na sentença. Ficou claro aí? Na sequência, o Código Penal traz 3 artigos que falam de uma situação chamada reabilitação. Reabilitação. Anotem aí o que vem a ser reabilitação, que está prevista lá nos artigos 93 a 95 do Código Penal. Anota aí, conceito de reabilitação. É a declaração judicial
é a declaração judicial de que estão cumpridas, ou extintas, as penas impostas ao sentenciado. É a declaração judicial de que estão cumpridas ou extintas as penas impostas ao sentenciado, vírgula, que assegura o sigilo dos registros, sobre o processo, e os efeitos da condenação. Sigilo dos registros sobre o processo e os efeitos da condenação. Muito bem, qual que é a finalidade desse procedimento, pessoal? É facilitar a readaptação do condenado, para que ele não fique eternamente ostentando antecedentes criminais nas certidões que ele tiver que tirar, por exemplo, para procurar um emprego. A gente sabe que muitos empregadores aí exigem, para contratar determinado indivíduo, que ele apresente a sua certidão de antecedentes criminais. Não que esses antecedentes criminais sumam, não. Ele continua lá registrado para sempre nos registros do sujeito. Se ele voltar a praticar um crime, na hora que tiver que juntar a certidão de antecedentes criminais no processo, vai aparecer lá. Mas, para fins dessas certidões que são apresentadas para empregadores, aí aquele registro antigo fica ocultado e aparece lá um nada consta. Sendo assim, esse sigilo é relativo, a regra é quebrada quando se tratar de informações solicitadas por juiz criminal, conforme previsto lá no Código de Processo Penal. Veja aqui o que diz o Código de Processo Penal. Artigo 748. A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem na certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal. Então, se for em razão de um novo processo criminal que o sujeito está respondendo, aí esses antecedentes criminais aparecem. Mas se for certidão de antecedente tirada aí no dia a dia, não aparece. Onde que isso está previsto? Como eu disse, nos artigos 93 a 95 do Código Penal, que estabelecem o seguinte. Diz lá o 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação. O 94 completa: a reabilitação poderá ser recorrida 2 anos depois do dia que for extinta a pena, ou terminar sua execução. Então, depois que o sujeito acaba de cumprir a sua pena, ele ainda fica com esses dados aparecendo na certidão de antecedentes criminais dele por 2 anos, depois que terminar de cumprir. Passados 2 anos, ele pode requerer a reabilitação para que esses dados sejam ocultados para todos os fins, menos quando for requerido por um juiz criminal, conforme a gente disse. Essa reabilitação será revogada de ofício a requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Essa é a previsão do artigo 95 do Código Penal. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, por favor, acione através do tutor
ou por e-mail, ok? Ainda nessa aula, o último assunto da aula de hoje é ação penal, que está previsto lá nos artigos 100 e seguintes do Código Penal. Gente, vamos entender o que vem a ser esse estudo da ação penal. O conceito de ação penal, se quiser anotar aí, é o meio pelo qual o Estado faz valer, é o meio pelo qual o Estado faz valer o seu ius puniente, o seu direito de punir, ius puniente, vírgula. É o meio pelo qual o Estado faz valer o seu ius puniente, direito de punir, entre parênteses, vírgula, aplicando a lei penal ao caso concreto. Aplicando a lei penal ao caso concreto. Gente, em outras palavras, a ação penal não é nada mais, nada menos do que o processo criminal a que o indivíduo responde. Normalmente a gente tem mania de falar, né? A gente, eu digo, essas pessoas têm mania de falar assim: eu estou respondendo a um processo, sou réu no processo, estou me acusando de determinada coisa. Não é que seja errado falar que estou respondendo a um processo, mas, assim, do ponto de vista técnico, é mais correto dizer estou respondendo a uma ação penal. É mais correto falar assim. Estou respondendo a uma ação penal. Então, ação penal nada mais é do que o processo ao qual o réu responde quando está sendo acusado da prática de um crime. Deixa eu acender essa luz aqui para ver se fica mais clara a filmagem. Olha se melhorou. Acho que vai melhor agora, né? Muito bem. Essa ação penal, pessoal, pode ser de duas espécies. Ela pode ser pública ou privada. Vamos entender a diferença. No caso da ação penal pública, o titular da ação penal é o Ministério Público, conforme previsto lá no artigo 129, inciso 1º da Constituição da República. O titular da ação penal é o Ministério Público. Quem te acusa é o Ministério Público. Na capa do processo vai estar lá denunciante e denunciado. Denunciante, Ministério Público. Denunciado, fulante tal. O Ministério Público é quem é o autor. E do outro lado, o denunciado é o réu. Por que ele recebe esse nome denunciante e o réu denunciado? É porque a petição inicial, que dá início a esse processo, é chamada denúncia. Quando você pega lá o processo, abre a capa, a primeira página, onde tem a petição inicial, essa petição inicial é chamada denúncia. É nessa petição, é nesse pedido que o Ministério Público narra os fatos que estão sendo imputados ao acusado, descreve-os pormenorizadamente, classifica esse fato ao final, dizendo em que artigo está previsto este ou estes crimes aos quais se imputa ao réu. E, por fim, o Ministério Público pede a condenação do réu às penas previstas naquele artigo. Lembrando que essa denúncia é assinada por um membro do Ministério Público. Como chama esse membro do Ministério Público? Como se chama? Bom, se estivermos falando de delitos estaduais, delitos de competência da Justiça Estadual, esse membro do Ministério Público se chama promotor de justiça. Ou promotor ou promotora, né? Tanto faz, claro. Promotor de justiça é o nome do membro do Ministério Público estadual, de cada estado.
Já se estivermos falando de crimes federais, o membro do Ministério Público é chamado Procurador da República. Procurador da República. Só para que entenda, gente, existem crimes que são de competência da Justiça Estadual. Aliás, a maioria absoluta, 90% dos crimes ou mais, são de competência da Justiça Estadual. Um ou outro crime, uma pequena minoria, é de competência da Justiça Federal. Por exemplo, se você falsifica lá um documento qualquer, um contrato, falsifica a assinatura de alguém, isso é de competência da Justiça Estadual. Mas se a falsificação for de dinheiro, for de moeda, aí a competência já é da Justiça Federal. Se estivermos falando de um tráfico de drogas ocorrido dentro de uma cidade, ou mesmo que ultrapasse os limites da cidade, ou mesmo os limites de um estado, entre um estado e outro, ainda é competência da Justiça Estadual, de onde essa droga foi apreendida. Já se estivermos falando de um tráfico internacional de drogas, droga que é trazida para dentro do Brasil ou levada para fora, aí já é competência da Justiça Federal. Se estivermos falando de um assalto a uma padaria, a uma posto de gasolina, esse crime de roubo é de competência da Justiça Estadual. Mas se estivermos falando de uma agência da Caixa Econômica Federal, aí já é competência da Justiça Federal, porque aí já é um banco público. E daí por diante. Então, existem crimes praticados que são de competência da Justiça Estadual e outros da competência da Justiça Federal. De qualquer jeito, o Ministério Público oferece a denúncia em se tratando de uma ação penal pública. Se for Justiça Estadual, é o promotor de justiça que assina a peça. Se for Justiça Federal, é um procurador da República. O fato é que, em se tratando de ação penal pública, o titular da ação penal é o Ministério Público, que é chamado denunciante, enquanto o réu é chamado denunciado. Essa ação penal pública ela pode ser de duas formas. Ela pode ser de forma incondicionada, que é o mais comum. Ação penal pública incondicionada é a regra geral. Quase todos os crimes são dessa modalidade. 98%, 99% dos crimes são de ação penal pública incondicionada. Isso significa que o Ministério Público não está condicionado a nada. Basta que esteja caracterizado o crime. Está caracterizado o crime, o Ministério Público vai lá e oferece denúncia, doa quem doer, sem precisar da autorização de ninguém. Já a chamada ação penal pública condicionada é aquela em que o Ministério Público tem a titularidade. Porém, a ação só pode ser iniciada se houver manifestação de vontade de determinada pessoa. Que pessoa é essa? Há casos em que essa pessoa é a vítima, a chamada ação penal pública condicionada à representação da vítima, e há casos em que essa pessoa é o ministro da Justiça. É a chamada ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Essas duas situações, portanto, manifestação da vontade do ofendido ou do ministro da Justiça, constituem condições de procedibilidade dessa ação penal, sem as quais a ação penal não poderá ser proposta. O Ministério Público pode estar ali louco para oferecer denúncia, mas ele não poderá fazer isso caso essas condições não estejam cumpridas. Só, às vezes, o ofendido, ou a vítima, são sinônimos, ele prefere ficar no prejuízo, suportar a lesão sofrida, do que ter a sua situação exposta no judiciário, em que várias pessoas vão acabar tomando conhecimento, em que ele vai ter que dar depoimento, revivendo aquilo tudo que ele passou. Às vezes ele prefere até deixar quieto. O fato é que, quando o legislador for omisso e não falar nada em relação àquele crime, significa que a ação penal pública é incondicionada. Porque quando for condicionada, o legislador vai ter que registrar expressamente isso
no respectivo tipo penal. Exemplo, olha aqui o artigo 147, que prevê o delito de ameaça. Diz o seguinte no caput, ó, ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar mal injusto e grave. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único, somente se procede mediante representação. Então, com isso, fica claro que o crime de ameaça é de ação penal pública, porém, somente se houver representação da vítima, somente se a vítima desejar ver o autor do crime processado. Já um outro exemplo seria um outro exemplo seria, por exemplo, o artigo 147-A, perseguição, em que o parágrafo 3º também diz que somente se procede mediante representação. Outro exemplo, divulgação de segredo. Outro exemplo, que é o 153. Outro exemplo, correspondência comercial, que é o 152. Violação de segredo profissional, que é o 154. E daí por diante. Então, existem vários crimes. Ó. Furto de coisa comum, 156. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Aliás, estelionato, porque eu li aqui o parágrafo errado. Estelionato contra idoso vulnerável, é o parágrafo 4º, 171. Parágrafo 5º. Via de regra, estelionato é de ação penal pública condicionada à representação da vítima. E poderiam ser outros os exemplos dados. De outro lado, existe uma segunda espécie de ação penal que, ao contrário da pública, ela é privada. É uma exceção, é bem rara. Também deve estar expressamente previsto em lei quando couber tal ação. Ao contrário da pública, que tem início com uma denúncia, a ação penal privada tem início com uma queixa-crime. Uma queixa-crime. E sabe qual é a grande diferença? Ao invés da ação penal privada ser assinada pelo Ministério Público, seja lá promotor de justiça na Justiça Estadual ou procurador da República na Federal, sabe quem é o autor da ação penal privada? A própria vítima. Há crimes em que o Ministério Público não se intromete, não se mete, não processa o autor do crime. Se alguém desejar que esse crime seja apurado, esse alguém é a vítima e terá que contratar um advogado para processar criminalmente o autor do fato através de um processo de uma ação penal que terá início com a petição chamada queixa-crime. Então, se na ação penal pública você abre o processo, a primeira página dele é uma petição inicial que fala: o Ministério Público vem oferecer denúncia contra fulano de tal. Na ação penal privada, a primeira página é: ciclano, que é a vítima, através de seu advogado, vem oferecer queixa-crime contra fulano de tal. Acontece, por exemplo, nos casos dos crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. O Ministério Público não vai processar o réu por esse fato. Não sei em casos específicos aí, como, por exemplo, quando o fato é praticado contra o presidente da República. E aí, a ação penal é pública, porém condicionada à representação da vítima, conforme previsto lá no artigo 145 do Código Penal. Mas, enfim, isso, 145, parágrafo único, mais especificamente. Mas, enfim, o fato é que contrata-se um advogado, esse advogado vai atuar ali como acusador, representando os interesses do ofendido ao ingressar com essa ação penal privada, buscando a condenação dele. E essa ação penal privada pode se dar de duas formas. A primeira delas é a ação penal privada de exclusiva iniciativa privada, que é essa que acabamos de falar,
é quando a vítima, a única forma de se processar o réu é com a vítima contratando um advogado para oferecer queixa-crime. E a segunda forma é a chamada ação penal privada subsidiária da pública. Ela tem previsão constitucional e ocorre quando o MP é inerte na propositura da ação. Ou seja, passado o prazo legal, que é de 5 dias em se tratando de réu preso ou de 15 dias em se tratando de réu solto, o MP nem oferece denúncia, nem deixa de oferecer, está com o processo lá parado no seu gabinete. Nesse caso, surge a possibilidade de a própria vítima oferecer a queixa-crime de forma subsidiária da pública. Não que esse processo se transforme em ação penal privada. Ele continua com natureza pública, mas permite que o ofendido proponha a ação. Essas são as considerações que eu tinha para fazer na aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima.